o homem, após Deus criar no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Darei ao homem domínio sobre toda ave, sobre toda ave do céu, sobre todo peixe do mar, sobre todo animal que rasteja sobre a face da terra. E Deus, após fazer o homem, criar o homem, Ele vem formar o homem agora do pó da terra, porque é uma diferença de criação e formação. Criação, Deus falou, aconteceu. Formação, Deus trabalha o pó da terra e faz o homem. Aleluia. Então, o homem, ele tem duas naturezas. Uma espiritual e uma carnal, matéria da terra. E uma espiritual, porque quando Deus falou, o homem, na mesma hora o homem foi gerado dentro de Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Na mesma hora o homem foi gerado dentro de Deus, um ser espírito. E quando Deus forma o homem, Deus forma o homem do pó da terra, forma aquele ser, aquele boneco de barro ali. Quando Deus forma o homem, Deus vem e sopra as suas narinas no espírito, a qual Ele tinha criado dentro dele. O homem agora se tornou alma vivente. Todos nós conhecemos a história, não precisamos detalhar muito e ganhamos tempo para isso. Nós vamos observar que após da sua criação, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que o homem agora cai em uma fraqueza, porque o diabo, ele vendo que o homem fora criado por Deus, e o diabo sem entender porque Deus havia criado o homem. Aí o diabo vem, usa uma serpente por ser mais astuta entre os animais, e consegue seduzir Eva a comer do fruto que Deus disse para o homem não comer. E aí todos nós conhecemos a história. Houve a mulher come o fruto porque ela achou agradável aos seus olhos, come do fruto. Depois que ela come do fruto, a Bíblia diz agora que ela leva também para o seu marido Adão. Adão também come do fruto, e ali você sabe que veio a sentença de Deus. Deus dá a sentença para a mulher, para dela teria contrações de parto, dores para dar luz a uma criança. Para o homem Deus disse, trabalharás e do suor do teu rosto comerás. E para a serpente Deus disse, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó pelo resto da tua vida. Aleluia. Poderia falar aqui um pouco sobre o alimento do diabo, mas eu não vou me deter a isso porque eu quero que você entenda. A Bíblia diz agora que depois da queda do homem, após o homem comer o fruto que Deus disse não era para comer, houve a sua queda. O homem cai, o homem entra num declínio espiritual, e aí Deus vem procurar o homem na viração do dia. Quando Deus está procurando o homem se esconde por trás das árvores, e Deus diz, Adão, onde tu estás? Deus já sabia onde ele estava, mas a Bíblia diz que Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Ele disse, Senhor, eu ouvi tua voz, percebi que estava nu e me escondi. A Bíblia diz que nesse momento Deus fala para o homem que ele tinha quebrado o princípio de Deus. Todos nós conhecemos a história. O homem depois que caiu, o homem depois que pecou, foi preciso Deus olhar para o homem e dizer assim, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E para que o homem não seja eterno como nós, vamos tirar o homem do jardim do Éden e colocar para fora. Deus tira o homem do jardim do Éden, bota para fora e coloca 2 querubins com espada desembanhada de fogo nas portas daquele. Para que ninguém saísse e ninguém entrasse. Aí muitas das vezes eu indaguei, Deus, por que é que depois que eu me caio, o Senhor não tratou o homem ali mesmo, colocou o homem para fora da tua presença, de forma que o homem agora começa a errar mais ainda e falhar mais ainda. Mas só que nós fomos observar, você já imaginou, após o homem ter pecado, não há falha em Deus e nem é ruindade de Deus ter tirado o homem do jardim. Isso foi a maior bondade de Deus para conosco, ter tirado o homem do jardim. Sabe por quê? Porque você já imaginou como seria o homem se ele tivesse permanecido, depois de pecar, permanecido no jardim do Éden, tendo acesso à árvore da vida, e todo dia comendo da árvore da vida e nunca morrendo em seu pecado. Você já imaginou? Aleluia. Só para você entender, imagine aí um Hitler da vida, ele sendo eterno, nunca morrendo. Já dá para você entender aí mais ou menos a dimensão da maldade que seria na terra. Porque da onde foi que Deus nos livrou? A bondade de Deus é tão grande que Ele não quis que a gente fosse eterno no pecado, que Ele tirou a gente do jardim do Éden, para a gente não ter acesso na nossa maldade àquele lugar. Daqui a pouco você vai entender. Nós vamos observar, meu presbítero Alex, que
Deus tirou o homem do jardim do Éden para o homem não ser eterno no pecado. Então Deus tira o homem para tratar o homem, para depois de um certo tempo, depois de restaurar o homem no estado original, Deus estabeleceu o homem de volta para o seu lugar, de onde ele jamais deveria ter saído. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio, Jesus. Estamos em busca do Espírito Santo e Deus está em busca de colocar o Espírito Santo dele dentro de nós para fazer uma obra gloriosa. A Bíblia diz que logo no princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo do Senhor pairava, se movimentava sobre a face das águas. Então, no princípio de todas as coisas, quando tudo estava em um declínio, tudo estava quebrado, em ruína, tudo em trevas, tudo escuro, em deformação total, o Espírito Santo de Deus pairava, se movimentava sobre a face do abismo. Ou seja, no processo da restauração da terra, o Espírito Santo de Deus estava na sua atuação. Levanta a mão nesse momento. Assim era nós, outrora deformados pelo pecado, em um estado caído, em escuridão de trevas, densas trevas, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre nós e Ele começou a nos dar forma, Ele começou a nos dar luz e o Espírito Santo de Deus nos encheu. Se tu acredita nisso, dá um brado de glória, uma salva de palma para Ele, que tem da sua bondade para conosco. A Bíblia diz que após a queda, o homem agora entra no declínio. Deus tira o homem do jardim do Éden, coloca os querubins com a espada de fogo na mão para que ninguém entre e ninguém saia. E a Bíblia diz agora que Deus vai fazer o processo agora da restauração do homem para o seu estado original, de onde o homem não era para ter saído. Nós vamos observar que chega um momento que o próprio Deus diz assim: eu me arrependi de ter feito o homem. O coração de Deus dói, Deus fica triste. E quando Deus está triste por ter feito o homem, porque o homem começa agora a pecar, a fazer tudo que é errado, e Deus está triste. Nós vamos observar no capítulo de Gênesis 6, no versículo 3, que Deus diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem é carne, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus estava dizendo: é preciso que eu não vou permitir que o meu espírito contenda mais com o homem, porque o homem é carne. Então eu não vou permitir que o meu espírito contenda com o homem para sempre. Entenda bem, aqui há um princípio de todas as coisas. É um princípio. Isso aqui é um tempo onde Deus fala isso. Entenda bem, Deus está falando no tempo em que o povo estava em um declínio espiritual, antes dilúvio. Período antes do dilúvio. Então Deus está olhando, está triste, porque logo após, quando Deus está triste, nós vamos ver Deus levantar, um homem se levantar no meio de uma nação que estava totalmente devastada, em pecado. Deus triste, e de repente esse homem consegue alegrar o coração de Deus. Esse homem se chamou Noé. Ah, meu Deus, levanta a mão. O Espírito Santo de Deus tem levantado alguém para alegrar o coração de Deus. Cadê esta pessoa que está alegando o coração dele nesta noite? Ela abaixou o nome, ele brasto que andará na sombra, ele vai andar na sombra. Sabe o que Deus está dizendo quando ele olha para a terra e vê a terra em deformidade total, o povo em pecado, fazendo atrocidades? Aí Deus diz: eu estou triste com a humanidade, eu estou triste com a humanidade. Aí Deus resolve olhar para mim, Deus resolve olhar para você e diz: mas ainda tem uns remanescentes na terra que me adora, que me glorifica, que exalta o meu nome, que louva e me engrandece. Que mesmo em meio à provação, aos ventos contrários, eles não cessam de me adorar, eles não cessam de me engrandecer, eles não cessam de enaltecer o meu nome. Cadê esta pessoa? Levanta a mão. Cadê esta pessoa? Levanta a mão. Dá um brado de glória. Você é a alegria do coração de Deus.
Meu presbítero Alex, meu pastor Josimar, as pessoas podem olhar para um lugar como esse e dizer: é um lugar pequeno, é um lugar simples, e pode até julgar, aleluia, mas eu quero dizer para vocês nessa noite que é aqui onde Deus sente alegria, é aqui onde Deus levanta a oração, Ele levanta a sombra, oh Espírito Santo, oh glória, porque o Espírito Santo visita os palácios, os reis estão corrompidos, o Espírito Santo visita os templos, estão corrompidos, sacerdote tem deixado de adorar o Deus Criador do céu e da terra para adorar criaturas feitas por mão de homens, oh glória. Aí Deus vem num lugar como esse, Deus vem andando triste, o Espírito Santo vem triste, meu irmão Naldo, ele vem triste, e quando ele chega aqui, ele olha para nós, e a gente lança glória para ele, exalta o nome dele, e o Espírito Santo de Deus se alegra, se alegra, se alegra. Escuta essa, para nossa alegria e para a vergonha do diabo, a alegria do Senhor é a nossa força. Só quem crê, você vai sair daqui revigorado, cheio de vigor, cheio de força, porque nós estamos conseguindo alegrar o coração de Deus. Quer ter força para vencer essa batalha? Alegre ele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Consiga alegrar o coração de Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Coisa boa. É Deus, aleluia. Deus está triste, presbítero Alex, e ele diz assim: o meu espírito não contenderá mais com o homem para sempre. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo, Deus diz assim: agora eu vou dar por medida. Meu Espírito vai se apoderar de alguns. Não é todos que eu vou usar mais, não. O Espírito de Deus começa a selecionar. Aí você vai observar: Deus, escuta o que é isso, irmão. Valorize, priorize esta presença. Porque o Espírito Santo de Deus, lá no princípio, irmã Idalina, Deus disse: o meu Espírito não contenderá para sempre, como ele está dizendo assim, não permanecerá dentro do homem para sempre. Eu estou tirando do meu Espírito dele. O homem agora só ficará com o seu Espírito. O meu está retirado, não vai contender para sempre. Mas quando Deus, Ele vai separar para você, Ele vai separar para si 4 classes a qual Ele vai se utilizar por meio do seu Espírito Santo. Quem são? Os reis, os sacerdotes, os juízes e os profetas. Aí, pastor, e os servos? Não tem. E as pessoas os pequenos também não tem. Reis, sacerdotes, juízes e profetas são que Deus levantou para o seu Espírito se apoderar em certa parte, mas depois se retirava, porque ele não está contendendo com o homem para sempre, porque o homem é carne, porque o homem é carne. Você pode observar os homens que Deus usara cheio do Espírito, pode observar, era quando o Espírito vinha sobre Davi, ele vencia batalhas, ele vencia gigantes, ele vencia reinos. Chegou um homem que chegou perto de Davi, um homem chamado Saul, e disse para ele: Davi, eu quero 100 prepúcio dos filisteus. 100, quer 100, rei? Tá certo. Davi vai para a batalha, o rei pede 100 prepúcio. Na hora que ele volta da batalha, ele volta com 200. Levanta a mão nesta noite, levanta a mão. Ele está dizendo: o Espírito Santo de Deus se apoderou de mim e me deu uma o inimigo Saul estava dizendo: eu quero 100, porque se ele for tentar pegar 100 prepúcio, ele vai morrer, porque ele vai lutar contra os filisteus. Davi foi lá, cheio do Espírito Santo, foi e trouxe 200. Levanta a mão. O inimigo está dizendo: vai morrer, e Deus está dizendo: não, eu vou te dar uma vitória maior do que o que imaginaram, maior do que o que imaginaram. O Espírito Santo de Deus vem, ele se apodera. Só que depois que Deus se utilizava dos reis, sacerdotes, profetas e juízes, ele usava e depois se retirava. Era assim ou não?
Ele usava e depois se retirava. Quem lembra da história de Sansão? Um homem cheio da unção de Deus, nazireu de Deus, cabelo comprido, não podia tocar bebida forte, como vinho. Aleluia. Aleluia. Ele não podia beber bebida forte, ele tinha um cabelo grande, o cabelo não podia tocar navalha no seu cabelo, porque ele era separado por Deus. Era alguém que Deus separou, que Deus disse: esse aí é nazireu meu. A Bíblia diz que esse homem, filho de Eloá, a Bíblia diz agora que Sansão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele conseguia vencer grandes batalhas. Sansão consegue matar um leão com a força do seu braço. Aleluia. Apoderado-se do Espírito Santo de Deus, ele mata o leão com a força do seu braço, na mão. Sansão vai lutar contra 1000 homens dos filisteus e vence todos eles com uma queixada de jumento na mão. Não é uma pancada de jumento que ele consegue derrubar 1000 homens, não. Entenda o texto. O texto diz que com uma queixada de jumento ele derruba 1000 homens, com uma queixada de jumento na mão. Então significa que era ele lutando com a queixada e derrubando cada um. Era uma pancada e uma queda, uma pancada e uma queda. 1000 homens, ele luta e vence a batalha. Porque o Espírito Santo de Deus se apoderara de Sansão. Só que chega um momento que Sansão revela o seu segredo. E depois que revelar o seu segredo, a Bíblia diz agora que Sansão, as tranças do seu cabelo é cortada. E você sabe a história. Por 3 vezes, ele vai dando os desdobros, vai jogando para um lado, jogando para o outro, vai se saindo. Mas teve uma hora que ele terminou revelando o seu segredo. Aí a Bíblia diz que aquela mulher consegue cortar as tranças do seu cabelo. Quando os filisteus atacam Sansão, a Bíblia diz que aquela mulher olha e diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Quando ele se levanta, ele se espreguiça, né? E diz: não, da mesma forma que o Espírito de Deus era comigo antes, eu vou vencer esses inimigos da mesma forma. Mas o texto vai dizer: e não sabia Sansão que o Espírito Santo de Deus havia se retirado dele. O Espírito Santo de Deus havia se retirado. Sansão, quando vai procurar sua força, ele não tem mais. E o que acontece? A Bíblia diz que os filisteus levam ele. Então nós sabemos o declínio que ele passa, o sofrimento que ele passa. Olhos vazados pelo fogo. Começa agora a ser chacota no meio dos inimigos. Começa agora a empurrar fazendo aquele processo ali que era para os bois fazer. E a Bíblia diz agora que sendo um motivo de humilhação, motivo de chacota, a Bíblia diz agora que Sansão pede para alguém levar ele até as pilastras daquele templo. E quando conduzem Sansão lá, ele resolve pedir de volta a força a qual ele pensou que estava no cabelo. Porque há quem pensa que a força de Sansão está no cabelo. A força de Sansão estava no Espírito Santo de Deus quando se apoderara dele. Mas como o Espírito Santo de Deus se apoderava e depois se retirava, se apoderava e depois se retirava, porque ele não conteve mais com homem para sempre, Sansão era juiz, lembre? Reis, sacerdote, juízes e profetas. Sansão era juiz. Ele era o 13º, o 12º era o 11º da linhagem, da linhagem de juízes. E quando você vai ver Sansão, ele vai, pega no meio daquelas 2 pilastras, ele pega em uma, pega em outra, pede um jovem, leva ele, coloca as mãos e diz: Senhor, pela última vez, me dai a força de antes. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento que ele se arrepende, o Espírito Santo de Deus se apodera de Sansão. Quando o Espírito Santo de Deus se apodera de Sansão, o cabelo dele volta a crescer imediatamente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sansão pega as pilastras, Ronaldo, em um golpe só, quebra as pilastras, o templo cai. E a Bíblia diz o texto que mais Sansão matou na sua morte do que quando estava com vida. Quem quer isso? Dá um brado de glória. Não é o final das coisas do que o princípio dela. O Espírito Santo de Deus
É o que nos garante a vitória. É o Espírito Santo de Deus que nos garante a conquista. Senhor. Se você observar, o que é que prende a presença de Deus perto, dentro da arca? Naquela arca. E se você for observar, a arca da aliança representara a presença de Deus. Mas o que prende a presença de Deus ali, o que faz com que a presença de Deus seja atraída ali, Deus manda fazer a arca. Quando Ele manda fazer a arca, Ele manda preparar ela adornada com ouro e prata por dentro e por fora, para cobrir a madeira de acácia, que era cheia de nó e rachadura. Você está entendendo? A madeira da acácia cheia de nó e rachadura, tinha madeira melhor, mas Deus disse: eu quero da madeira de acácia. Da madeira da acácia eu quero que cubra ela com ouro puro. Deus está dizendo: é cheia de nó, cheia de rachadura, porque o marceneiro vai chegar e dar palpite e dizer: para que o Senhor quer madeira da acácia na obra? Se ela tem nó, tem rachadura, tem madeira melhor para trabalhar, para ornamentar móvel, porque o Senhor quer fazer móvel com essa madeira tão ruim. Meu Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quantos aqui era cheio de nó? Aleluia. Quantos aqui era conhecido como nó cego? Eita glória. Tem não aqui não, tem? Você está entendendo? A irmã da Lina está dizendo que era Naldo. É, irmão Naldo? Aleluia. A gente era conhecido como nó cego, irmão. Cheio de nó, cheio de rachadura, cheio de brecha. Mas o Espírito Santo diz assim: eu quero trabalhar essa madeira aí. Ô glória. Essa madeira aí mesmo que eu quero. Aleluia. Alguém está dando palpite e diz assim: não presta não, pega uma madeira melhor e diz assim: eu quero essa, porque quem vai trabalhar nela sou eu. Aí alguém está dizendo assim: mas depois que o marceneiro trabalha ela, tirar os nó, a rachadura, quer queira ou quer não, ainda fica. Fica ou não fica? Ela fica defeituosa. Aleluia. Ela fica. Você pode observar. Aí Deus prepara e diz assim: agora eu quero que você banhe essa madeira aí depois que você preparar, porque quando Deus vai mandar